Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o grande cisma de 1054 depois de Cristo, também conhecido como o cisma do Oriente, e lá nas terras do Oriente é chamado como o grande cisma do Ocidente. A Igreja Católica Apostólica Romana emergiu após o final do Império Romano do Ocidente como a mais poderosa instituição. Ela comandava a vida de milhões de fiéis, tanto no Ocidente, na Europa, como também no Oriente. Porém, a distância geográfica entre o Oriente e o Ocidente era enorme. E a cidade de Bizâncio, antiga cidade do imperador Constantino, por isso no passado ela era chamada de Constantinopla, era a capital do Império Romano do Oriente, a parte oriental que sobrou do Império Romano, e que também era a mais rica durante toda a Idade Média, por ser um grande entreposto comercial entre a Ásia e a Europa. Essa distância geográfica era representada pela grande distância cultural. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela sofreu grandes influências das invasões bárbaras, convertendo os bárbaros. E a Igreja no Oriente, lá em Bizâncio, sofreu uma maior influência dos costumes gregos e da cultura helenística, que fundia a cultura grega com a cultura oriental. Diversos pontos durante quase 600 anos fizeram os imperadores do Oriente se afastarem do poder temporal da Igreja Católica, bem como do poder político também. As questões teológicas iam desde coisas muito pequenas até coisas muito importantes. Um exemplo, discutia-se no Oriente se a hóstia deveria ser feita a partir de pão fermentado ou não. Isso gerava grandes discussões e era um fator teológico importantíssimo, até que se convencionou que a hóstia deveria ser não fermentada. E também a questão da iconoclastia. No Ocidente, a Igreja Católica apoiava o uso de imagens de santos, da Virgem Maria e de próprio Jesus Cristo na cruz, dentro das igrejas, não sendo objeto de culto, mas sim de admiração e lembrança para os fiéis. No século VIII, o imperador Leão III de Bizâncio proibiu o uso de imagens nas igrejas. Promoveu uma grande quebradeira de imagens e perseguição aos artesãos que fabricavam essas imagens. Isso só foi resolvido em concílios no século IX, quando se restituiu o uso de imagens nas igrejas católicas do Oriente. Isso foi chamado de iconoclastia, a proibição do uso de ícones, que era o nome que se davam às imagens. O auge do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, foi durante o governo de Justiniano. Justiniano, dentre várias obras que ele realizou durante o seu governo, uma das mais importantes foi a construção da Basílica da Sagrada Sabedoria, ou Basílica de Santa Sofia, que durante 1000 anos foi a maior basílica do mundo, com a sua gigantesca cúpula. E o imperador Justiniano, contrapondo o poder do Papa em Roma, ele criou o Cesaropapismo, que funcionava na prática com a concentração do poder de César, ou seja, o poder político, e Papa, o
poder religioso nas mãos do imperador. Isso causou uma grande crise entre a sede da Igreja Católica Apostólica Romana em Roma e o Império Bizantino. Pois, na prática, o imperador bizantino agora ele também liderava os fiéis. E a igreja passava a ser submissa ao seu poder político. A partir do imperador Justiniano, as imagens dos imperadores foram incluídas nas imagens sacras dentro das igrejas. E o imperador passou a ser representado como uma figura santificada, deificada. Até aparecia nas pinturas dentro das igrejas com a auréola de santo, como eram representados a Virgem Maria e a Sagrada Família. Uma outra situação que fez com que o imperador bizantino se afastasse cada vez mais da Igreja Católica foi quando o Papa Romano Leão III coroou Carlos Magno como o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Assim, ele estava coroando um imperador de um sagrado império, excluindo assim o legado do Império Romano do Ocidente, que foi deixado para o Império Romano do Oriente, gerando grande controvérsia entre o imperador e o Papa. No século XI, as divergências entre o Oriente e o Ocidente, entre a Igreja e o imperador, aumentaram muito, chegaram a níveis insuportáveis. Foi quando o núncio apostólico Humberto foi enviado pelo Papa para Bizâncio, a fim de tentar negociar o apoio do Império Bizantino às causas territoriais do Papa no Ocidente e também tentar diminuir o poder do imperador frente ao poder da Igreja Católica. No século XI, o imperador bizantino tinha criado a função de patriarca para o chefe da Igreja em Bizâncio. Então o imperador ele concentrava o poder e abaixo dele tinha o patriarca. No caso, o núncio apostólico Humberto foi negociar com o patriarca Miguel Cerulário. Porém, o núncio apostólico Humberto, quando chegou em Bizâncio, ele foi maltratado. O patriarca Miguel não fez nenhuma concessão a Roma, por isso, exacerbando o poder de núncio, que não podia assumir todas as responsabilidades que só cabiam ao Papa, ele acabou excomungando o patriarca Miguel. Assim, Miguel Cerulário organizou em 1054 um concílio só com as igrejas do Oriente, e a decisão do concílio foi excomungar o núncio apostólico Humberto. Foi criada assim a Igreja Cristã Ortodoxa, que se separou definitivamente da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana continuou sendo comandada pelo Papa, sediado em Roma, e a Igreja Cristã Ortodoxa passou a sediar em Bizâncio, antiga Constantinopla, e tendo a chefia do patriarca da cidade. Logo após essa cisão, a Igreja Católica, durante mais de 300 anos, não manteve boas relações com a Igreja Cristã Ortodoxa. Porém, em 1431, no concílio de Basileia, Ferrara e Florença, decidiu-se por uma reaproximação. De lá até os dias de hoje, as duas igrejas são muito próximas e participam de eventos ecumênicos normalmente. Então essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Se puderem compartilhar, pois as aulas de história têm pouca visibilidade. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e até um próximo vídeo.